Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e também a restante equipa que aqui temos presentes. Começaria por fazer a minha intervenção, efetivamente, achar estranho esta posição do PSD. Efetivamente, o que o PSD aqui pretende é alijar as suas responsabilidades. Isto é sacudir água do capote por uma situação que provocou, fruto do governo anterior, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e, no caso concreto, do Algarve. E os grandes problemas do Algarve, a nível dos hospitais, começaram com a formação deste centro hospitalar, em 2013, e que o Bloco de Esquerda sempre se opôs, portanto, a esse figurino, e que, enfim, anunciou que não ia dar bom resultado. Bom, e os resultados estão à vista de todos. Efetivamente, uma grande carência de profissionais, médicos, enfermeiros e outros, serviços e portanto, valências à beira da ruptura. Por exemplo, se não houve destruição de mais serviços e mais degradação, foi fruto de quê? De três vetores. Por um lado, a movimentação de profissionais do hospital, que se manifestaram, do centro hospitalar, também das populações, portanto, dos utentes, e inclusivamente de uma providência cautelar que foi intentada. Senão teria sido o caos completo, a degradação completa. E refiro que no ano passado, em 2015, foram canceladas 2.596 cirurgias. Quer dizer, a situação foi tão grave, que é evidente que chegamos àquilo que estamos neste momento. O que estamos a viver neste momento é fruto das políticas do governo do PSD e do CDS e que deram os resultados que nós temos com certeza. Que são os resultados que não são bons, são péssimos, são maus e que, enfim, favoreceram efetivamente os privados e levou a esta situação de ruptura. Devo dizer que, por exemplo, segundo dados que saíram em 2015, faltavam nos hospitais de Faro, Portimão e Lagos 304 profissionais de saúde, 121 médicos, 22 enfermeiros, 7 técnicos superiores, 15 técnicos de diagnóstico e terapêutico, 73 assistentes técnicos e 66 assistentes operacionais. E mais, os tempos de espera aumentaram exponencialmente, as intervenções cirúrgicas caíram efetivamente desde 2013 para 2014, consultas externas, digo, de 310.829 para 299.987, foram menos 10.842, e as intervenções cirúrgicas caíram, portanto, menos 4.754 intervenções. Bom, e temos serviços que estão, como disse, à beira da ruptura, ortopedia, neurocirurgia, anestesia, efetivamente é um número muito grave e que se faz sentir. Por exemplo, os anestesistas, é um número suficiente. Em Faro, portanto, tínhamos apenas 19, 6 em formação, 7 em Portimão, 1 em formação, e o ideal, enfim, ou pelo menos o razoável, seriam 29 em Faro e 14 em Portimão. Por outro lado, é preciso não esquecer o material obsoleto, a ruptura, que muito equipamento está praticamente com 15, com 20 anos, etc. Não houve investimento da parte da administração anterior. Foi uma administração autocrática que provocou mal-estar. Lembro aqui, por exemplo, uma carta de mais de 200 médicos à administração, por exemplo, a falta de material cirúrgico. A maternidade de Portimão só não encerrou porque as populações se movimentaram e estava a risco de encerrar. Por exemplo, foi uma situação caótica e que conduziu àquilo que nós temos atualmente. É evidente que, como disse o deputado anterior, em 3 meses seria muito difícil tomar as medidas para resolver uma situação eminentemente em ruptura. Evidentemente, foram tomadas algumas medidas, efetivamente, algumas medidas positivas. No entanto, também não deixa de ser preocupante, enfim, o facto de chegarmos a esta altura e também termos, por exemplo, reclamações, cartas de médicos, enfim, de situações que não são as melhores. Eu, por exemplo, gostaria de
colocar aqui uma situação, por exemplo... E para concluir, Sr. Deputado... Para terminar, perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração é que, quando chegou, efetivamente, que faça um pequeno resumo, um pequeno diagnóstico em termos de recursos humanos e do material, do equipamento, efetivamente, e outro, se algumas medidas que foram tomadas se teriam sido das melhores, como, por exemplo, teria sido mais acertado ter passado a unidade da AVCs do Serviço de Neurologia para o Serviço de Medicina, ou ter sido centralizado o Serviço de Anatomia Patológica na unidade de Portimão, ou o facto da direção clínica ter alterado o horário do bloco operatório do Hospital de Faro das 8 às 16, que antes era das 8 às 14 e das 14 às 20, o que terá diminuído a produção. Portanto, era só algumas questões que queria colocar. Muito obrigado.